Salve, salve, galerinha! Tudo certinho por aí? Espero que sim, espero que você esteja muito bem aí pelo outro lado da tela. Vamos começar então mais uma aulinha falando sobre os livros de literatura da Federal, abordando aí as duas últimas obras que haviam faltado, beleza? O livro das Semelhanças, da grandiosa Ana Maria Marques, e também, é claro, o livro de contos aí, Sagarana, do João Guimarães Rosa, grande escritor da terceira geração modernista no Brasil, beleza? Então, bora lá, galerinha! Bom, moçada, vamos começar então aqui pelo livro, certo? O livro das Semelhanças, bacana, que é uma obra mais curta, né? Mais breve aí, certo? Embora, obviamente, não seja um livro curto, pequenininho, ele é um livro, né, extenso, ali tem as suas quase 200 páginas ali, né? Cento e poucas páginas, mas é um livro de poesias e, portanto, tem uma linguagem mais acessível, na verdade, tem aí uma temática mais tranquila de se trabalhar, com certeza um livro mais acessível aí para você entender e interpretar, indubitavelmente, né, galerinha, se dar bem aí na prova da Federal, legal? Bom, em relação ao livro das Semelhanças, primeira coisa que é legal a gente falar, certo, é lembrar aqui quais são as obras da Federal do Paraná, certo? Já abordamos lá o romance Casa de Pensão, do Luiz Azevedo, falamos também do Morte de Vida Severina, poema dramático do grandioso João Cabral de Melo Neto, abordamos aí o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, grande romance da literatura brasileira também contemporânea, né, assim como o livro das Semelhanças, falamos lá do Uruguai, do Basílio da Gama, grande livro também do arcadismo no Brasil, né, galera, que tem aí uma pegada mais épica, tem tudo a ver aí com o índio, aquele lance de exaltação do caráter nativista nacional. Falamos da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, lembrando que é um diário, ou seja, um livro que tem um apelo não apenas ficcional, não apenas real, mas acima de tudo um apelo muito sistemático em relação à sociedade brasileira atual, né? E também abordamos lá Últimos Cantos, livro de poesias do grandioso Gonçalves Dias, um dos mais importantes, mais famosos e conhecidos poetas aí da literatura brasileira lá do século XIX, dentro do romantismo. Então faltaram aí o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, e também Sagarana, do João Guimarães Rosa, legal? Bom, falaremos primeiro então, como disse você, do livro das Semelhanças, galera, certo? Livro esse aí que foi escrito pela Ana Martins Marques no ano de 2015. Tá certo? Então ele é bem recente, comparando aí, a gente tá em 2023 aí, certo? Então é um livro mais atual. É uma obra, além de tudo, mais do que ser apenas mais atual, né? É uma obra que está muito próxima, certo? Do ponto de vista temático, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da própria concepção literária, certo? Da nossa realidade e da nossa sociedade. Então é super importante você entender certinho quem é a Ana Martins Marques, que tipo de texto ela produz, quem são as outras pessoas que produzem textos parecidos com o dela, legal? É bem bacana você fazer essa ponte para entender certinho o que ela escreve, entendeu? E como é que ela se circunscreve dentro daquilo que a gente convencionou chamar aí de pós-modernismo, galera, que é esse período literário do qual faz parte a grandiosa Ana Martins Marques. Bacana? Bom, vamos dar uma olhadinha então, primeiramente nessa reflexão aí de quem é a Ana Martins Marques na fila do pão, beleza? Galera, ela pertence àquilo que eu chamo de uma tendência contemporânea na poesia brasileira, tá legal? A maior parte dos textos poéticos na atualidade são feitos por mulheres, certo? As poetas, no geral, são mulheres. Há mais homens escrevendo contos, romances e tal, mas a poesia é quase que dominada ali exclusivamente por mulheres. Obviamente, há também muitos homens escrevendo poesia, mas os mais importantes, relevantes, sobressalentes textos que aparecem na literatura contemporânea advêm aí, né, galerinha, da literatura feminina, legal? Dito isso, ó, é super importante que você entenda, cara, certo? Quais são, então, né, essas mulheres aí, ó. A gente tem a Alice Santana, a Angélica Freitas, a Bruna Beber, a Laura Liuzzi, a Maria Rezende, a Cristiane Sobral, a famigerada Conceição Evaristo, que inclusive está catalogada no vestibular da PUC do Paraná, porém com um romance, né, o Ponciá Vivêncio. Então a ideia a literatura contemporânea tem essa tendência desse olhar feminino, sabe? Da temática feminina, inclusive dentro da poesia também. Não apenas feminina, mas feminista, sabe? De conquistar espaço, de se fazer visível, né? De se desinvisibilizar em relação à sociedade paternalista, infelizmente, naquela que a gente está inserido ainda hoje. Então ela se circunscreve, galera, nesse, digamos assim, ambiente, né? Poético e poemático, do qual faz parte uma infinidade de outras grandes mulheres também na literatura, né, contemporânea. Bacana? A literatura dela, assim como dessas outras grandes mulheres que a gente citou anteriormente, é uma literatura experimental, é uma literatura inovadora, ela também é extremamente insólita, ou seja, ela faz metáforas que às vezes são estranhas, você fala, caramba, o que ela quis dizer aqui e tal, né? Então são metáforas que tiram do senso comum, da zona de conforto, é uma obra extremamente metafórica, ela usa muito a metáfora quase que como uma, sabe, outra pele ali, certo? Para criar
bacana, textos, né? Isso não acontece muito na literatura da Ana Martins Marques, mas outras escritoras como essas aí acima, como a Angélica Freitas, por exemplo, a Bruna Beber, né, fazem uso mais dessa poesia visual, lembrando um pouco ali o concretismo. Mas, acima de tudo, galera, é uma poesia que desestrutura as formalidades. Isto é, a Ana Martins Marques não está preocupada com técnicas poemáticas muito elaboradas, tipo sonetos, tá ligado? Aquelas formas fixas da poesia, rimas super, né, enfim, ali densas, ou então metrificações. É claro, vão acontecer o uso de algumas técnicas, aliterações e assonâncias, que são repetições de vogais e consoantes, né? A questão do enjambamã, que é aquele verso que termina, uma palavra que termina o verso, meio que começa do outro verso também, né? Como se os versos estivessem conectados, bacana? Ela vai utilizar, né, algumas técnicas aí, bacana? Bom, gente, ela escreveu o livro A Vida Submarina, que é o primeiro livro dela, é muito famoso, ela ganhou vários prêmios, né, com essa obra. Escreveu um livro chamado Da Arte das Armadilhas, que eu acho que é um dos mais conhecidos livros dela, muito bom, por sinal, né? E o último livro que ela escreveu foi esse aí, ó, Risca Esta Palavra, certo? Né? Então o livro das semelhanças, ele tá no meio aí, né, certo? De toda essa grande literatura que essa, né, enfim, moça aí jovem, né, veja pela foto lá, ela é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, ela é doutora em literatura comparada, ou seja, uma mulher que tem uma intelectualidade, né, um conhecimento literário inenarravelmente significativo, mas acima de tudo é uma grande escritora e ela vai então apenas se filiar também a essa tendência da literatura contemporânea, que é não ligar muito para a tendência da literatura contemporânea na poesia, claro, né? Não ligar muito para formas, não ligar muito para essa questão estruturalista e falar bastante de temáticas metafóricas, metapoéticas e, acima de tudo, femininas, legal? Dito isso aí, então, ó, vamos tentar entender o estilo dela, legal? Gente, o estilo da literatura escrita pela Ana Martins Marques está associado à literatura pós-moderna, legal? E nessa literatura pós-moderna, como diria aí o Ferreira Goulart, né, grande poeta que já faleceu aí, infelizmente, né, na literatura brasileira, essa literatura pós-moderna tenta fazer um atrito, certo, de linguagens para, nesse atrito, criar uma nova forma de se expressar. É muito comum a gente pensar que a poesia, ela precisa usar uma linguagem mais elaborada, mais técnica, quase artística, para produzir os seus textos. Mas os poetas contemporâneos criticam essa visão, né? Eles falam que não, que na realidade a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana, como diria o Manuel de Barros, as palavras que a gente suja, que a gente esfrega no chão, que a gente utiliza, né, de formas das mais variadas, seriam essas expressões que a gente deveria utilizar dentro do ambiente poético, justamente por conta delas terem maior apelo junto ao leitor. E, de fato, é o que acontece. O livro das semelhanças, embora seja um livro curtinho, ele é um livro muito denso, né? Ele é um livro bastante caudaloso, que tem camadas de significado. Por outro lado, não é um livro complexo, né? Ele não é um livro difícil de ler, de entender e de interpretar. Bacana? Então, esses textos, né, da literatura contemporânea, do qual faz parte a Ana Martins Marques, eles subvertem, galera, a lógica, certo? Eles vão contra a ideia de logicidade, contra a ideia da tradição poemática, entendeu? Eles não querem fazer uma ideia de continuidade, sacou? Eles querem promover a quebra, a fragmentação, a releitura, a ressemantização, olha que bonita essa palavra, né? A ressignificação do que é a própria concepção do que seja um poema. Então, por isso mesmo, a própria reflexão sobre o poema em geral, a metapoesia, ou seja, metapoesia é uma derivação, uma corruptela aí, galera, da palavra metalinguagem, certo? Que serve para dirimir aí quaisquer dúvidas que possam existir em relação a usar a linguagem para significar ela mesma. Então, um poema que é metapoético, ele vai escrever-se, certo? Sobre si mesmo, digamos assim. Ou seja, o tema do poema, a própria forma, a própria, digamos assim, né, enfim, poeticidade, liricidade que aparece no texto, ela tem a ver, certo, com o poema em si. E é o que vai acontecer nesse livro. O título dele já deixa isso claro. O Livro das Semelhanças, certo? No título do livro existe a palavra livro, que já ressalta, já salta aos olhos, né, essa visão metapoética. Legal? Já dando um spoiler aqui, né? O livro é dividido em algumas partes e em todas elas você vai encontrar, né, no Livro das Semelhanças, metapoemas, beleza? Esses metapoemas, galera, além de refletir o ato de escrever, né, enfim, a própria composição, a organização do livro, o papel de nós, leitores, em relação à recepção dessas obras e desses textos todos, vai se refletir principalmente sobre a própria função do texto poemático, ou seja, para que serve poesia numa sociedade que é tão imagética quanto a nossa? Para que serve o texto poemático, já que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Para que eu quero ler um texto poemático se eu posso ver um vídeo no TikTok, entende? É um pouco essa reflexão que eu vejo acontecer no livro não no livro, mas nos livros, na obra, no geral, da Ana Martins Marques. Ela quer mostrar que sim, a palavra tem uma importância, uma relevância enorme. É aquele famoso poema do Drummond, Procura de Poesia,
né? Ele fala lá que as palavras têm 1000 faces, né? Sob a única face ali e tal. Então é essa a ideia. Ela quer mostrar não apenas a polissemia, a multiplicidade de sentidos, mas acima de tudo, que o texto ele pode ser lido de diferentes maneiras, entendeu? E essas interpretações é que aumentam, que salientam, que engrandecem o teu conhecimento de mundo e a tua capacidade de interpretação. Legal? Então os textos dela, galera, são extremamente reflexivos, intermediáticos, isso é, fazem reflexões com outros elementos. Ela vai citar, por exemplo, a fotografia, tem uma parte do livro que chama cartografia, né, mapas e tal, imagens, ou seja, ela vai meio que dialogar com outras coisas, né? E esse diálogo do leitor com o poeta, né, do leitor com o eu lírico, é essencial para criar essas pontes de significado. Bacana? Então a Federal pode cobrar muito isso, certo? Essa questão assim de como um poeminha curtinho, por exemplo, ele pode ter tanto significado, né? Como é que ele pode aprofundar tantas questões e fazer tantas reflexões. O Paulo Leminski, lá na década de 1980 e tal, já fazia isso. A Ana Cristina César, o Torquato Neto, o Chacal, grandes poetas ali daquilo que se convencionou chamar de poesia marginal, já faziam algo parecido. Então a Ana Martins Marques, ela entra meio que nessa, né, esfera aí, nessa tendência de significados, beleza? Bom, entendeu o estilo dela, soube quem ela é, bora então agora, né, trocar uma ideia sobre o livro, né, galera? O livro das semelhanças. Como eu disse a você, a obra foi publicada lá em 2015, pertence, portanto, não apenas à literatura contemporânea, mas é muito próximo, certo? Tem muito eco ainda daquilo que tem acontecido na nossa atualidade, legal? O livro, galera, é dividido em 4 partes, tá legal? Olha aí, ó, tem 1, 2, 3, 4 partes. A primeira das partes chama-se justamente livro, certo? Como se o livro das semelhanças, né, tivesse aí a parte livro, massa, colocada dentro dele. Nessa primeira parte, como o nome já deixa, né, bem evidente, como o nome já denuncia, nós teremos metapoemas, isto é, teremos textos poemáticos, legal, que abordam o próprio texto em si, a própria poesia, inclusive no título dos poemas, né, ela vai fazer isso. A segunda parte, que é um pouco menor, legal, as partes do meio ali são as menores do livro, né? Cartografias e visitas ao lugar comum, legal? Nessa parte de cartografia a gente tem 10 poeminhas só que eles são poemas um pouquinho mais longos. E são poemas mais líricos, né? Mais sentimentais. Ela vai falar muito sobre o amor, né? E tal, sobre o descobrimento dos sentimentos e assim por diante. Na terceira parte, visitas ao lugar comum, a gente tem 14 micropoemas, ou seja, são poemas bem curtinhos mesmo, assim, no máximo com 10 ou 15 versinhos ali, legal? E são trivialidades, geralmente ela parte de uma frase feita, sabe aquelas frases de ditado popular, assim, tipo, sei lá, né, pensar, né, enfim, usar a cabeça, sabe, pensar, né, dar à luz, entendeu? Essas palavras que são frases feitas, né, por isso visitas ao lugar comum, né, clichês, frases feitas, e ela parte dessas frases feitas para desestruturá-las, desconstruí-las. E claro, o último trecho chama-se, né, o livro das semelhanças, legal? Que já traz essa palavra em si, né, semelhança, ou seja, semelhança com as outras partes. É como se ela viesse preparando o terreno para daí na última parte, que é a mais extensa do livro, ela pudesse aprofundar reflexões aí acerca de cada um dos textos ali trabalhados, legal? Gente, os textos dela, em todo o livro, né, são extremamente minimalistas, ou seja, são bem pequenininhos. O maior poema do livro, ou talvez um dos maiores, é justamente o poema título, certo? O poema que se chama o Livro das Semelhanças. Ele tem ali uma página e meia, né, no livro e tal, né, enfim, então ele é um pouco maior, mas o restante é tudo pequenininho, 3 versos, 4 versos, 8 versos, entende? São textos bem pequenos, legal? A linguagem dela é bem coloquial, assim como é comum na linguagem, né, enfim, das poesias da atualidade, certo? Todos os grandes poetas contemporâneos utilizam essa linguagem mais coloquializada. Ela faz bastantes metáforas, elas são bem sólidas, né, galera? Metáforas que às vezes você fica, não faz sentido, ela te tira dessa zona de conforto e faz com que a metáfora atinja um significado, tenha uma proporção, né, maior, legal? E, claro, ela vai, né, enfim, subverter a semântica da língua, ou seja, ela vai fazer comparações que são estranhas, que soam insólitas, como eu te falei antes, beiram até mesmo, às vezes, o surrealismo. Ela cria poesia, liricidade, poeticidade, sabe? Esse caráter de sentimentalidade através de coisas que, às vezes, são banais, triviais, como a gente falou antes. Mas isso é bem característico também da pós-modernidade. Legal? Bom, com essas ideias em mente, vamos então trocar uma ideia agora, certo, sobre cada uma das partes do livro aí, começando, é claro, pela primeira delas, a que se chama livro. Bacana? Gente, nessa primeira parte nós temos 20 poeminhas ao todo, tá legal? E eles são metapoemas, ou seja, são poemas que falam sobre o ato de escrever um livro, né? Então, esse ato de produzir um livro, desde a capa, passando pela dedicatória, pela epígrafe, pelo índice, né? Enfim, tudo isso ela vai usar como tema poemático.
Legal? Ela vai escrever sobre o ato de escrever um livro, entende? Aí você vai me perguntar, mas por que raios ela escreve isso, né? Por que ela faz isso? Porque a própria poesia em si, numa sociedade como a nossa, que perdeu muito a sua capacidade de se interpretar, de se descobrir, né? De ter essa auto, digamos assim, análise, é importante que a gente reflita sobre o que é de fato a poesia. Bacana? O que ela significa, quais são os atos, né? Enfim, que ela traz para nós leitores. Nesse sentido, antes de iniciar essa primeira parte, ou seja, antes da parte escrita livro, certo? Existe um poema. Quem sabe, não é mesmo, uma epígrafe? Dá para dizer que é um poema epígrafe. É tipo aquela cena inicial ali que aparece num filme, né? Onde aparece uma coisa escrita na tela, meio que contextualizando ali alguma situação. Esse poeminha se chama Ideias para um Livro, legal? E de certa forma, galera, esse poema Ideias para um Livro, ele vai antecipar muito desse caráter, dessa visão metapoética que vai aparecer dentro da estrutura poemática do livro chamado, certo, o Livro das Semelhanças. Nessa antecipação, ela vai literalmente enunciar, galera, um recurso, né, um efeito discursivo que vai concretizar a palavra em livro, ou seja, esse poema chamado Ideias para um Livro, ela tem ideias, certo? Que estão aí no plano das ideias platônicas e tal, e ela concretiza essas ideias em palavras, palavras essas que efetivamente vêm a se transformar em um livro. Então é como se ela literalmente estivesse mostrando o processo de composição, não apenas do livro dela, mas dos livros de forma geral, entende? Das poesias, massa, como se ela tivesse feito um projeto, uma arquitetura poemática ali, antecipando tudo que ela iria falar e colocando todas essas ideias no papel. Legal, né? Genial. E esse poema chamado Ideias para um Livro, gente, ele é bem curtinho, sabe? Ele é bem pequenininho. Então, olha só, esse aqui é o poeminha Ideias para um Livro. Bacana? Veja que ele é dividido ali, ó, com números romanos ali que vão de 1 até 6, perdão, né? Então, são 6 partezinhas. Como se fosse mesmo, né, essa estrutura do livro que ela escreve. Ela diz ali, ó, uma antologia de poemas escritos por personagens de romance. Uma antologia de poemas, epitáfios, né? Epitáfio é aquilo que a gente coloca geralmente na lápide da pessoa, certo? A antologia acontece depois, né, da morte, digamos assim, do livro, entende? Então é um epitáfio sempre. A antologia é sempre um epitáfio. A antologia é sempre algo feito depois que o livro não tem mais importância, digamos assim. Ó, daí ela coloca no 3, uma antologia de poemas que citem o nome dos poemas, o nome dos poetas, perdão, que os escreveram. Número 4, uma antologia de poemas que atendam às condições 2 e 3, ou seja, a ideia da recorrência, da repetição. Inclusive, essa ideia da repetição que ela coloca aqui nessa parte 4, ó, desse Ideias para um Livro, né, vai aparecer muito dentro desse livro dela, sabe, gente? A repetição de palavras, a repetição de expressões, o uso das anáforas. Legal? A anáfora, lembra que é a repetição de uma palavra no mesmo lugar da frase, né? Isso é algo muito recorrente na poesia aí da grandiosa Ana Martins Marques. E isso vai acontecer durante o livro como um todo, principalmente na parte que dá título, né, à obra lá, o Livro das Semelhanças, que é a quarta e última parte, legal? Na quinta que ela coloca, ó, um livro de poemas que sejam ideias para livro de poemas. Olha que legal, então um livro que sejam ideias, certo? A ideia do livro, portanto, é justamente isso, que ele seja uma semente que a partir da qual germinem aí no leitor, né, ideias, reflexões, formas de enxergar a realidade e assim sucessivamente. E aí, claro, ela termina falando justamente isso, ó, este livro de poemas. Perceba que quando ela utiliza a palavrinha aqui pronominal, certo, né, enfim, nesse caso, a palavrinha este é um pronome, né, deite, com um pronome demonstrativo, esse pronome não apenas particulariza, identifica, mas acima de tudo, demonstra que ela, Ana Martins Marques, ou ela, o eu lírico, né, enfim, desse texto, deseja efetivamente que todas essas ideias se concretizem, certo? Aquilo que eu te falei antes, é um recurso, né, estético que enuncia aquilo que ela efetivamente pretende fazer dentro do seu livro. É como se isso aqui fosse uma espécie assim de mapa, sabe? De norte, de bússola, uma ideia central, uma espinha nevrálgica ali em cima da qual ela constrói efetivamente o seu Livro das Semelhanças. Genial! E lembre, essa expressão, esse poeminha, aparece antes do início, efetivamente, do livro, tá, galera? Aí que depois disso começa o livro. Então dá pra gente organizar esse meta-livro, que seria a primeira parte, numa espécie, digamos assim, olha só, de, né, função ali organizacional mesmo, né? Quando a gente colocasse um mapinha ali, ó, para organizar melhor as ideias. Então, nas informações iniciais de um livro, a gente tem sempre o quê? A capa, o nome do autor, o título, a dedicatória e uma epígrafe. Esses são os 5 primeiros poemas da parte chamada livro. Capa, nome do autor, título, dedicatória, epígrafe. Aí temos o miolo, ou seja, o livro propriamente dito, né? Aquilo que efetivamente ocorre.
E aí aqui ela vai dando nome, ó, primeiro poema, segundo poema, acidente, o encontro, tradução, papel de seda, não sei fazer poemas sobre gatos, né? Então olha que interessante essa ideia, né? Assim como os felinos, que são difíceis de capturar, de pegar, certo? De até mesmo observar em alguns contextos, a poesia para ela é essa coisa fugidia, é essa coisa impegável, impalpável, entende? A poesia em si é algo incomensuravelmente difícil de interpretar, né? Desinterpretável, digamos assim, numa sociedade como a nossa que vive essa visão de que a poesia é difícil, é complexa, é sempre, né, inatingível, legal? Boa ideia para um poema, esconderijo, poemas de verão, poemas reunidos e último poema, antecipando, portanto, já que é o último, né, efetivamente que não vai ter nenhum depois dele. Legal? Aí depois disso, ó, ela vai trazer outros 3 poeminhas, galera, que trazem essa ideia de que eu estou terminando efetivamente o meu livro, né? Olha lá, ó, o nome ali, índice remissivo, certo? No qual ela vai pegar várias palavras que aparecem em todo o livro dela e vai colocando as páginas nas quais esses poemas, ou melhor dizendo, essas palavras se encontram, mostrando muito que o livro é um livro de repetições, semelhanças, portanto. Esse poeminha índice remissivo, lembra, remissivo é que remete, né, galera? Então, aquilo que vai remeter as palavrinhas ali. Então, a ideia, olha só, é que ela pega palavras que são semelhantes, que têm parecências, que têm significados próximos, que têm convergências semânticas, bacana? E dentro desse mesmo campo lexical, ela vai mostrando, olha, eu repeti essa palavra na página tal, na página tal, na página tal, na página tal. É interessante observar isso, certo? Né? Daí ela fala o colofão, né? Que o colofão é aquela parte na qual geralmente o editor, né, ou editora do livro coloca lá, esse livro foi produzido no papel X, né, sei lá, na cidade Y, no ano Z, entendeu? A contracapa, e aí efetivamente começa o seu volume de poesias, né, depois, né, enfim, desse livro, que daí seria efetivamente o livro, né, ou seja, o livro, somando tudo isso, nós temos o livro, entendeu? Ou seja, as informações iniciais, o miolo, as informações finais. Genial, né? A Ana Martins Marques, então, ela constrói um meta-livro e faz uma reflexão sobre o próprio ato de escrever um livro. Como é que você pensa na capa, o que você tem que colocar aqui e acolá. E as metáforas que ela vai construindo são todas elas extremamente atuais, né? Extremamente voltadas, não apenas para a reflexão do livro em si, mas da função dele. Para que a gente lê? Por que é importante que nós entendamos, entende? O que é uma capa? Para que serve lá, sei lá, um índice remissivo e tal? Como é que o poeta se coloca em torno da ideia de criar significados para a sua literatura? É isso que ela está refletindo nessa primeira parte, legal? Então, nesse texto, nessa primeira parte do livro, galera, ela vai literalmente construir esse percurso, né, do que seria a composição de um livro, ou seja, partindo da capa, com, né, tudo mais, passando ali pelo índice, né, chegando até mesmo na parte lá do colofão, da contracapa, legal? E esses poemas, ó, eles se autorreferencializam, ou seja, eles fazem referência ao próprio ato do que eles são, certo? De poemas, né? Então o poema referencia ele mesmo, certo? Ele traz sentidos para as próprias palavras, para o próprio ato de criar alguma coisa, legal? Então a ideia é que há uma grande reflexão aqui sobre a função do livro, legal? O livro é o quê? O livro é um suporte para a leitura, mas você o conhece? Ele é um objeto de seu domínio, entende? É algo que todos nós, ou ao qual todos nós temos acesso. Livros são caros, muitas pessoas sequer pegaram livros nas mãos, né? Pegaram o livro das semelhanças, tocaram nele, folhearam ele, entende? É uma obra difícil, entende? O livro não é uma coisa elitizada, quem sabe, certo? É uma coisa que ela vai refletir aqui, certo? É uma coisa que ela vai mostrar. Veja, o livro não é um objeto tão, talvez, comum hoje em dia quanto um celular. Né? Celular todos temos, legal? Dos mais abastados, as pessoas menos abastadas, quase todas elas possuem efetivamente um celular. Afinal de contas, não é uma questão, né, galera, de, vamos dizer assim, né, luxo, é uma necessidade. Mas o livro, não necessariamente. Você conhece o livro, você já viu um livro, você já tocou, é isso que ela está refletindo aqui. Ela também vai fazer uma grande reflexão sobre o próprio conceito de autoria, de originalidade. Até que ponto nós pegamos ideias nossas? Até que ponto as nossas ideias são efetivamente nossas? Eu não estou escrevendo algo que eu não li em outro lugar, que já tinha sido lido em outro lugar, que por sua vez já tinha sido uma leitura de uma outra ideia, entendeu? É aquela velha história de que nada se cria, tudo se copia, tudo se refaz, entendeu? Ela vai fazer essa reflexão não só nessa primeira, mas em todo o livro de forma geral, legal? Mas as partes vão, né, falando sobre isso.
intertextualidades, galera, vão aparecer, interdiscursividades também. Então, dentro dessa primeira parte, né, ela vai colocando lá, por exemplo, dedicatória, epígrafe e tal, tradução, né, e assim por diante. Alguns desses poemas, ela fala, esse poema foi publicado em tal lugar, esse poema é para tal pessoa, né, é uma coisa que também vai aparecer aí no restante do livro, beleza? Perceba então que o experimentalismo, tanto formal, quanto temático, quanto estético, é uma marca da Ana Martins Marques e, por extensão, galera, da própria poesia da pós-modernidade. Tudo bem? Olha só, esses poeminhas aqui representam bem essa ideia. Perceba lá, o poema título, certo? Ela diz, ó, suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. Legal, né? Então o título é essa coisa que brilha, essa coisa que te chama atenção, para a qual os vagalumes, né, e outros insetos, né, enfim, são atraídos pela sua luz, pela sua luminosidade, entende? O título tem esse poder, né, de prender a atenção, de te dar um norte de significado, de fazer com que você efetivamente tenha, a partir dele, título, né, uma pedra fundamental em cima da qual se constroem significados. No poema seguinte, dedicatória, ela diz assim, ó, ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros, pareciam escritas para você. Ó, ainda que não fossem para você, pareciam ser escritas para você. Tá vendo as semelhanças? É isso que ela está dizendo. Ó. Muito do que a gente lê, muito do que, com o qual, muitas das palavras com as quais a gente entra em contato, muitas das reflexões e ideias que livros nos trazem, às vezes parecem efetivamente dirigidas para aquela pessoa e efetivamente está lendo naquele momento, né, a determinada história. Isso acontece, é claro, com qualquer literatura, né, grandiosa que se preze. E é essa reflexão que ela está fazendo. O livro tem muito esse papel. Ele é dedicado, no fim das contas, para todos nós, leitores. A epígrafe, olha só, ela fala assim, Octávio Paz, ó, veja a intertextualidade, né, grande poeta também, né, sociólogo, pensador, crítico. Ela fala assim, Octávio Paz escreveu, a palavra pão tocada pela palavra dia torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Paul de Man, né, que é outro grande, né, enfim, poeta, né, outro grande escritor, né, ele diz, ó, escreveu, ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera de que as uvas em sua videira amadureçam sob a luminosidade da palavra dia. Legal, né? Então perceba, a palavra em si guarda muito daquilo que ela significa, é isso que ela está mostrando aqui. Mas ninguém vai deixar uvas, né, enfim, ali penduradas e tal, esperando, né, na sua videira que elas amadureçam, apenas com a palavra dia, né? Porque embora ela guarde muito da luminosidade que efetivamente o dia nos traz, né? É uma palavra, é nós que trazemos significados para ela, nós trazemos sentido e tal. Então veja que interessante, ela está fazendo uma epígrafe que ressalta a ideia de que o poema se constrói nessa intersemiose entre leitor e o eu lírico. Bacana? Então essa é uma reflexão bem legal do livro dela. A autoria nunca existe por ela mesma, né? A autoria é uma coisa construída entre o eu lírico, entre o poeta, entre o escritor, enfim, e também o leitor. Nessa confluência de significados é que sobressai aí os sentidos. Genial, né? Bem legal. Bom, um poema bem famoso, né, bem importante dessa primeira parte, que eu acho que é o maior, né, dessa primeira parte, é esse daí, ó. Boa ideia para um poema, certo? É o título dele. E ela diz o seguinte nesse poema, ela fala assim, ó, anotei uma frase num caderno e encontrei-a algum tempo depois. Pareceu uma boa ideia para um poema. Escrevi-o rapidamente, que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei em me lembrar que a copiara de um poema. Pensei em me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas. São muitas. Não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado do que a frase não era minha, ela seria minha? Olha que interessante essa reflexão, né? O que é efetivamente nosso numa determinada, né, reflexão aí linguística? Bacana? Quando você escreve uma redação, por exemplo, o que de teu tem ali, certo? O que não é uma construção que você não foi, né, enfim, ali erigindo aos poucos, foi arquitetando num processo longo, demorado, talvez laborioso, que levou você até aquele momento da escrita, efetivamente, da sua redação. Genial essa reflexão dela. E ela continua, pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Veja que agora ela tem uma sutil ironia aqui, né? Se eu me lembrasse de todas as frases que eu li na minha vida, né? Será que eu escreveria alguma frase, alguma linha que não seria de alguma outra reflexão? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Devo livrar-me do poema? É um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele? Tanto roubei por amor? Em quantos e quantos livros já li histórias sobre nós dois? Pensei, nem era um poema tão bom assim. Legal, né? Ou seja, no fim das contas, ela escreveu o poema sobre o qual ela pensou que não fosse tão bom assim. A ideia é essa, certo? Quando ela escreve o livro, essa primeira parte, né? No fim das contas, todo livro é
uma leitura, certo? Que aquele indivíduo fez do mundo. Escrever é isso um pouco, não é verdade? A arte, o artífice que é o escritor, ele é, acima de tudo, um grande observador, uma pessoa que flana, que passeia pelas cidades e tal, e que vai absorvendo meio que numa relação ali esponjística, certo? Todos esses elementos que ele vê, vivencia, experiencia, né? E tudo isso vai se transformando efetivamente numa verdade, legal? Poemático ou não. Genial, né, gente? Muito boa aí a reflexão da Ana Martins Marques. Obviamente existem outros poemas, né? Essa primeira parte é bastante grande, são 20 textos ao todo, mas perceba que a lógica, né, gente, que ela vai fazer nessa primeira parte é a mesma, legal? Ou ela vai refletir sobre o conceito de autoria, ou ela vai falar sobre as metáforas poemáticas, legal? É basicamente a mesma ideia, né? É basicamente o mesmo elemento que vai aparecer em cada uma dessas partes aí. Show de bola? Dito isso, ó, vamos trocar uma ideia agora sobre a segunda parte. Chama-se cartografias, essa segunda parte, legal? Cartografia, lembre, carto vem do latim cartus, né, que significa mapas, grafia, ou seja, a formatação aí, né, enfim, do elemento que liga-se, né, galera, ao sentido, né, enfim, ali do elemento que liga o significado do mapa ao que ele representa, né? Então, veja que nesse sentido, galera, a gente tem aqui, ó, apenas 10 poemas e nenhum deles vai apresentar título, ó, são 10 poemas sem título, legal? A gente vai aqui, ó, nesses poeminhas fazer duas coisas. Metaforizar, né, o olhar do próprio eu lírico em torno do que é um mapa, legal? O que é um mapa? Um mapa é um objeto, certo? Né? Enfim, no qual existem desenhos e elementos, né, congêneres, que tentam criar uma representação do mundo, do universo, da sociedade, da realidade. Massa? Então, o mapa, no fim das contas, ele é um objeto artístico e ele pode vir a ser um objeto poético também, não é mesmo? Afinal de contas, é a partir dele, mapa, que nós não apenas descobrimos caminhos, mas entendemos histórias, enxergamos relações de significado, descobrimos o tamanho do mundo, descobrimos o nosso tamanho dentro desse mundo, percebemos o quão pequenos somos e o quão grande é esse universo, bacana? Além de tudo, o próprio conceito de uma viagem, né, de um encontro bacana, advém, certo, desse universo do mapa. Então ela vai, ó, ressemantizar, ou seja, ressignificar, certo, esses sentidos através dos textos, dos 10 textos, né, dessa parte aí. Diferentemente da primeira parte, galera, aqui não vai ter muito esse lance metapoético. Não é que não exista, ele tá ali também, alguns poemas vão ser metapoéticos, mas o que, digamos assim, mais, né, traz sentido, o que mais traz significado, né, é a ideia de que cada um desses poeminhas, embora não tenha títulos, eles parecem promover uma espécie de continuidade, assim, sabe, temática, um contínuo, entendeu, de sentidos. Por exemplo, ó, o primeiro poema dessa segunda parte chama-se E Então Você Chegou, e o segundo, Você Fez Questão, o terceiro, Você Assinala no Mapa, o quarto, Combinamos por fim de nos encontrar, certo? E assim vai. Então veja, a ideia aqui parece que ela tá, a Ana Martins Marques, né, construindo poemas que se interconectam, entende? E essas conexões vão não apenas criando significados, mas vão construindo um mapa, uma cartografia, vão trazendo para você um sentido, sacou? É isso que é ler poesia, é isso que ela está tentando mostrar. Por isso cartografia. Cartografia aqui não é apenas uma questão temática, mas tem a ver também com um aspecto formal, legal? Ela está tentando literalmente imitar aquilo que o mapa faz, né? Você pega ali a distância, longitude, latitude, não sei o que e tal, e você vai construindo significados a partir dos elementos que estão impressos naquela folha de papel, entendeu? Mais ou menos o que faz um leitor com um poema. Então, ó, dá pra gente usar muito aqui o conceito, né, de mímese ou de mimetização, galera. Conceito esse, só para você lembrar aí, que advém lá do grandioso Aristóteles, certo? Que o produziu, né, o escreveu aí, ainda na Grécia Antiga, lá por volta do século IV, século V, né, enfim, antes de Cristo. Então imagine aí quanto tempo atrás, né? Para o Aristóteles, a literatura ela era mimética, isto é, ela imita a realidade. Legal? Assim como o mapa que imita, que representa a Terra, o planeta, representa o universo, né? Enfim, sei lá, né? Enfim, as galáxias ou coisa do gênero, representa o mundo. O poema também mimetiza, o poema mimetiza a gente, representa a gente, o ser, representa os sentimentos que temos, representa, enfim, a própria existência. Massa? Então, você se ligou na metáfora? Ó, a metáfora é essa, é tentar mimetizar o que um mapa faz através do que um poema faz. Massa? O poema e o mapa representariam em si mesmo dois elementos intersemióticos que criam significados a partir de si mesmos. Genial, cara, né? Muito legal. E, de fato, ela não está, né, enfim, aqui errado no que você está fazendo. Bom, nesse sentido, galera, temos vários poemas, né, que vão, enfim, né, mostrar essa ideia. Lembre que os títulos deles, ó, referem-se aqui ao primeiro verso de cada poema. Então você chegou,
você fez questão, você assinala no mapa. Perceba que ela vai jogando sempre aqui para o pronome de tratamento, né, que indica aí a segunda pessoa, como se você aí, ó, fosse o leitor, né? Então, ó, veja que em todos os poemas aparece um pouco isso, né? Então, você chegou, você fez questão, você assinala no mapa. Depois, mais para frente, ela utiliza, ó, o pronomezinho, o verbozinho, né, enfim, que indica o pronome da primeira pessoa do plural, ó. Combinamos de nos encontrar. Eu rasguei um pedaço do mapa, daí o outro poema. Sempre acabo tomando o caminho errado, não sei viajar. Perceba então que ela parece que está falando de uma relação aqui. Será que é a relação amorosa? Será que é a relação do eu lírico com o leitor? Será que é a nossa relação com o livro? Certo? Então, é isso que ela está mostrando. Isso te leva a interpretar. Perceba também as metáforas extremamente insólitas que aparecem em cada um desses poeminhas. Ó, vamos ler esse primeiro poema aqui, o númerozinho 1 ali. Ó. Ela diz assim, ó. E então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido em qualquer lugar até então deserto. Ou seja, às vezes uma coisa totalmente aleatória, né, um elemento absolutamente sem nenhum tipo de significado para aquele elemento, né, para aquela situação ali, ou seja, uma cinza de cigarro, uma gota de mel, um pouco de café, o que quer que seja, acaba criando naquele mapa, ou seja, naquele poema, naquela página do livro, um sentido, uma memória, acaba criando, né, um significado. E isso é muito pessoal. Aí ela continua. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Então, às vezes, a diferença de distância entre os sentidos e os significados, entre a interpretabilidade e a apreensão, né, desses significados, é apenas o dobrar de uma página, isto é, apenas um tempo, né, que você precisa de amadurecimento, de maturação. Ela continua. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete de sua ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa, que me levaria aonde? Né? Então, no fim das contas, no meio desse cotidiano, né, lugar prometido do meu encontro, eu me dirijo para lá, o café preto, ida de metrô, não sei o que, desejo, meu Deus, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Onde eu estava indo mesmo? Esse mapa me leva para onde? Qual é o sentido dele? Entende? Às vezes a gente perde o fio da meada, certo? Aquela espinha dorsal que eu havia dito anteriormente, ela se torna inefável, ela se torna um tanto quanto hermética, às vezes até mesmo diáfana, a gente não consegue enxergar direito. E é sobre isso que ela está dizendo. O mapa ele te ajuda, mas ele em si é apenas mais um objeto. O significado está em você mesmo e naquele né, elemento que você está tentando interpretar, que no caso é o poema. Bem legal, né? Boa reflexão essa aí da grandiosa Ana Martins Marques. Bom, nessa parte do livro, como eu te falei antes, a gente vai entender aqui que há uma certa progressão temática, sabe? Como se esse mapa, né, todos esses elementos, fossem criando um significado para o leitor aí nessa segunda parte, legal? Nesses 10 poemas, dá pra gente dizer aqui que o eu lírico e o autor, né, ou seja, aquilo que é real, aquilo que não é real, aquilo que é o objeto ficcional, o autor do livro, aquele que é o cara que está, né, interpretando, a linha aqui fica muito limítrofe, sabe? A gente não sabe direito separar isso, legal? E ela então ainda está metaforizando o fazer poético, a relação entre o leitor e o livro, ou seja, as reflexões da primeira parte não acabaram, né? Elas apenas foram ressignificadas, entendeu? Nessa questão do mapa, que interpretativamente pode dar uma noção, né, pra gente justamente dessa mimese, né, que é a literatura. Ou seja, uma das ironias que aparece nessa segunda parte é justamente essa, as diversas formas de representar a realidade, isto é, a literatura é tipo um mapa, legal? É como se fosse um mapa, que te ajuda a interpretar, que te ajuda a entender melhor essa realidade na qual você mesmo está inserido. Lembre, por exemplo, do autor narrador do livro lá, Nove Noites, bacana? Ele também, assim como o mapa aqui que nos está sugerindo o eu lírico, a Ana Martins Marques, assim como esse mapa desse livro, o autor narrador lá do Nove Noites, ele também tenta interpretar, certo? Ele também tenta entender, ele também tenta criar sentidos, ele também tenta encontrar logicidade. Mas aí é que tá, é isso que a Ana Martins Marques está falando. Ela metaforiza essa sensibilidade literária, mostrando que esses mapa-poemas, né, nos ajudam a nos encontrarmos, nos ajudam a nos entendermos, mas não fornecem respostas. As respostas estão, digamos assim, intrínsecas, idiosincraticamente associadas ao próprio objeto que estamos tentando interpretar. Por exemplo, o narrador lá quer descobrir por que o Buell Quinn se matou. Então ele mesmo, o narrador, faz algumas reflexões, né? Mas e aí? Qual delas está correta? Assim como a Ana Martins Marques aqui. Qual é o sentido final dessa coisa toda? Por que a gente lê um texto, certo? Por que um poema é ininterpretável às vezes? Por que esses mapas não nos mostram efetivamente um sentido maior? É sobre isso que ela está, né, enfim, aqui
refletindo. Então, a literatura, nessa sentido, galera, funciona como uma cartografia existencial, passando, né, enfim, pelo ato da leitura, pelo ato de abrir esses poemas, mapas, esses mapas poemas, que sempre promovem para nós, leitores, viagens oníricas, viagens espaciais, viagens memorialísticas, bacana? Esses poemas, portanto, criam sentidos e significados que vão, né, associar-se, legal? Dessa forma, para a gente que os lê. É muito interessante isso, ó. A ideia de um mapa, né? A gente usa esse mapa para quando a gente vai viajar, na verdade, quando a gente quer empreender uma caminhada, enveredar, aí usando, né, enfim, aí um termo do Guimarães Rosa, enveredar aí por caminhos que não conhecemos, que nos são ignotos. Mas é justamente isso que o mapa faz. Ele mostra o caminho e mais ou menos, olha, pode ser que tenha aquilo outro lá também. Mas no fim das contas, essa viagem é você quem vai trilhar, esse caminho é você quem vai percorrer. Então essa viagem, ela é espacial, ela é memorialística, ela é onírica, mas ela é ainda assim uma viagem. A literatura promove isso para você. Você tem capacidade e a possibilidade de enfrentar experiências que você não teria de outra forma, né? De fazer viagens, literalmente, sem sair do lugar, de viver situações que você provavelmente na sua própria existência, nas suas próprias experiências, né, enfim, cosmovisionísticas ali, jamais vivenciaria ou experienciaria. Legal? É isso que ela está falando nessa segunda parte, galera. Bacana? Bom, temos aqui aquele que é talvez o mais extenso poema dessa segunda parte, né? Ele também não tem título, né? Abra o mapa na chuva, ali seria o título dele. E aqui nesse poema é interessante observar, ó, que ela usa 3 verbos aqui, ó, sempre nas partes, né? Ó, abro o poema na chuva, legal? Aí, ó, deixo depois o mapa na outra parte ali. E depois, penso que se deixasse o mapa aí. Então, ó, abro, deixo, penso. Isso meio que metaforicamente, nem tão metaforicamente assim, eu diria que de uma forma bem pouco conotativa, quase denotativa mesmo. É mais ou menos o que acontece dentro de um livro. Você o abre, você deixa ele ali aberto e reflete, pensa, mergulha, não é mesmo? Em suas palavras. Bacana? E aí ela vai falando aqui de fronteiras que são diluídas através, né, do mapa que ela abriu na chuva, certo? Então a chuva vai meio que apagando ali, né, as fronteiras e tal, vai mudando as cores do mapa, o que era cordilheira, o que é, né, tudo muda. Aí depois entram seres vivos, literalmente, no mapa, uma lagarta, né, que se aposta das Coreias, como ela diz ali, formigas que vão entrar no mapa e tal. E aí ela termina dizendo isso, ó, ela pensa que se deixasse o mapa aí tempo bastante, em algum momento surgiria, quem sabe, um pequeno inseto novo, com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas, ó, percebe um polissímboto aí, né, de imitarem-se uns aos outros. Ó, essa é uma técnica poemática bastante comum, né, o polissímboto que aparece aqui, a repetiçãozinha aí das conjunçõezinhas Z aí, ó, tá vendo? E aí ela usa esse polissímboto para reafirmar, né, pedras, flores, folhas, bichos, imitam-se. Olha aí a palavra imitam-se, é uma mímese, uma mimese. Lembra o conceito do Aristóteles, bacana? O conceito de imitação, legal? E ela vai então mostrar nesse poema, eu acho que nos poemas dessa parte, de forma geral também, essa questão de que o mapa, ele tenta mimetizar, ele imita a realidade. Mas ao imitar a realidade, somos nós que o imitamos também na nossa própria existência, né? Em criando fronteiras imagináveis, criando linhas imaginárias, né? Criando, enfim, barreiras e portas e janelas e, né, enfim, demais elementos aí que nos impedem de transitar mais livremente. E todos eles são, no fim das contas, miméticos do mapa. Então o mapa é tão real que cria, de fato, problemas na realidade. E ao mesmo tempo ele é tão irreal que não tem, né, enfim, ali, materialidade nele. Assim como a literatura. Cara, legal, né? Essa reflexão. Bom, indo para a terceira parte, galera, teremos aqui então a parte que tem o título de Visitas ao Lugar Comum, tá legal? Essa parte, esse trecho é o menor do livro. É composto por 14 micropoemas, vai ter ali umas 4 páginas apenas, certo? Essa parte aí. Todos os poemas têm entre 6 e 14 versos. A grande maioria é bem pequeno mesmo, 6, 7 versinhos, legal? E todos os poeminhas, galera, vão se basear em ditados populares. Pagar para ver, perder a cabeça, dobrar a língua, né? Ela vai falar também, dar a luz ali e tal, perder a honra, né? A frase cortar relações, tem um lá que é esperar horas a fio, bacana? Então ela vai pegando essas frasezinhas prontas, esses lugares comuns, esses clichês, e a partir deles ressemantizando os sentidos que eles podem ter. Ou seja, a ideia de que ela vai fornecer para esses lugares comuns liricidade, potência poética, universalidade, atemporalidade.
É meio que o que o Bandeira, Manuel Bandeira, falava lá no início do modernismo, na primeira geração modernista. Ele dizia que o poema está em tudo, né? Desde o amor até os chinelos, legal? Então a poesia, ela pode se valer de lugar comum também. É isso que quer mostrar aqui a Ana Martins Marques, né? O Eu Lírico. Então as reflexões que ela promove nessa parte, galera, são bastante irônicas, algumas são até meio engraçadas, bem humoradas, né? Outras são mais sarcásticas, legal? Mas acima de tudo ela fala muito da vida cotidiana, certo? Dos clichês que todos nós, né? Enfim, experienciamos, né? nesse contexto, a forma como esses clichês todos, no fim das contas, criam significados também para nossa própria experiência, né? Visionária em relação à realidade, legal? Esses pequenos poemas, então, eles tematizam as incertezas existenciais que fazem parte do percurso de compreensão da nossa existência, entendeu? Ou seja, dar a luz, dobrar a língua, perder a cabeça, são tão utilizadas que às vezes perdem um pouco do seu significado. Elas se tornam palavras mais usuais, mais simples, mas nem por isso perderam totalmente a capacidade de criar elementos poemáticos, por exemplo. É isso que ela quer mostrar. O Manuel de Barros, né, um poeta bem mais recente do que o Manuel Bandeira, que eu havia citado anteriormente, fez muitos poemas, na verdade, escreveu muitas obras suas que fazem uma reflexão justamente sobre isso, certo? Sobre como as palavras elas podem criar grandes significados. Bom, gente, aqui tem alguns poeminhas, ó, ele vai enumerar, né, são 14, do 1 até o 14. Então ela diz ali, ó, quebrar o silêncio, tá vendo? Apagar para ver, dobrar a língua, ó, perder a cabeça, dar a luz, perder a hora, chegar em cima da hora, esperar junto àqueles, quebrar promessas, tá vendo? Então são todos clichês, bacana? Mas perceba que a partir do clichê ela desenvolve uma metaforização existencial que promove uma reflexão. Vamos ver o número 1 lá, ela fala assim, ó, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Entendeu? Então o que é quebrado, né, enfim, esmerilhado ali, cria, digamos, elementos pontiagudos que podem, né, testar o corte, né, enfim, cego e tal. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. Né? Então ela usa aqui a metáfora, né, do pagar, literalmente, né? Enfim, ali eu pago para ver, mas eu recebo em troca algo parcial apenas, né? Uma visita ali, uma vista, uma visão, né, parcial. E assim vai. Então perceba que todos esses poeminhas que ela traz aqui, ela sempre vai usar aquelas metáforas insólitas, certo? Aquelas reflexões que não dão uma noção de significado tão de logicidade muito grande, certo? Então o que essa parte quer mostrar, gente, é justamente isso, o lugar comum. Ele é o lugar comum porque você atribui a ele esse lugar comum. É possível, sim, que a partir desse clichê, que a partir desse lugar comum, você possa efetivamente criar sentidos mais variados. E perceba que há uma espécie de círculo aqui, certo? Ou seja, uma, né, noção de finitude massa nessa parte. No início lá dessa terceira parte, o poeminha se chama Quebrar o Silêncio ali, né? Então, quebrar o silêncio, depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte e o brilho cego. Aí o último poeminha chama Quebrar Promessas, e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Então o ato de quebrar é muito impactante aqui, certo? Ele aparece em outras partes também, mas perceba que ele inicia e ele finda, né? Essa terceira parte do livro. Então esse ato de circularidade, galera, essa visão, né, enfim, ali de fechamento de sentido, de ciclo, bacana, vai ser uma coisa importante para a gente interpretar nessa terceira parte. O maior lugar comum é justamente essa ideia da quebra, né, de paradigmas, da quebra de preconceitos, da quebra das intolerâncias, entendeu? Da quebra, enfim, não como uma coisa negativa, mas como algo necessário para que se construa, certo? Um elemento novo, bacana? Então é justamente isso que ela termina lá, ó, quebrar promessas e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Né? Então eu quebrei a promessa, mas eu discerni daquilo do silêncio. O silêncio também foi quebrado. Não dizer nada, não interpretar nada é tão ruim quanto não fazer, né, enfim, coisa alguma, legal? Então tá aí, ó, essa é a terceira parte do livro, beleza? É uma parte mais, eu diria, reflexiva, quase talvez filosófica, quem sabe um tanto quanto hermética e transcendental, bacana? A última parte do livro, galera, é aquela que dá nome à obra, o livro das semelhanças, beleza? Nessa última parte, nós teremos 14 poemas que não terão título algum, e 24 deles vão ter título, beleza? Então, ao todo aí tem 38 poemas, né? Nessa segunda parte, quarta parte, né? Nessa última parte do livro. Esses poemas, galera, têm várias técnicas poemáticas. É como se ela quisesse mostrar semelhanças, né,
com as outras partes do livro, mas acima de tudo criar também uma coisa nova. Então você vai ver o Anjambaman, que é aquele negócio de o verso terminar e começar a outra versinha, a outra linhazinha, né? Meio que conectando as duas ideias. Ela vai usar literações e assonâncias, que são as repetições, respectivamente, de elementos ligados, né? A consoantes e vogais, ela vai repetir palavras e a repetição vai criando novos significados, ou seja, ela vai de novo voltar para aquelas reflexões metapoéticas da primeira parte, né? Sobre o ato de escrever um livro, sobre o ato de criar sentidos e significados a partir da escrita, bacana? Nessa última parte, ela faz basicamente isso, ela vai refletir sobre o papel do escritor, o papel do poema, o papel da própria palavra, bacana? Ou seja, a ideia de originalidade, de autoria, lembra que ela falou lá naquele primeiro poema da primeira parte que a gente leu, né? De novo vai aparecer aqui, certo? E isso vai exaltar, galera, esse caráter reflexivo desse livro chamado Livro das Semelhanças. Essas repetições, né, vão criando o quê? Semelhanças, legal? Ideias parecidas, metáforas convergentes, palavras, enfim, sinonímicas. O ato de escrever, o ato de ler, então, ele é semelhante, ele é parecido, ele é, né, enfim, ali associado ao ato de viver, de compreender, isso é, você lê o mundo. Você escreve a sua vida, tá ligado? Você lê a sua existência, você escreve e compreende a sua própria experiência de estar no mundo. Bacana? A sua cosmovisão está necessariamente associada a essa visão, né? Então, essa última parte, eu acho que é aquela na qual a Ana Martins Marques, ela realmente penetra nesse contexto da literatura contemporânea, que muitas outras escritoras também fazem, né, galera? Que não é só refletir o ato da escrita em si, ou seja, a metalinguagem, a metapoesia, a razão de ser de um texto poemático numa sociedade tão assoberbada por imagens e coisas do gênero. Mais do que isso, é o próprio ato de enxergar a literatura e o ato da escrita, o ato da leitura, enfim, como um elemento idiosincrático de nós, seres humanos. Nós não vivemos sem a leitura. Fazemos isso diariamente, inclusive em redes sociais, certo? E por que não, então, lemos textos que nos desafiem, que nos tirem da zona de conforto e que nos promovam ressemantizações da nossa existência? Sacou? É sobre isso, cara, que ela tá falando nessa parte aí. Então, nesse sentido, ó, ela vai trazer alguns poeminhas, certo? Né, que refletem essa ideia. Por exemplo, esse poema aqui que ela começa com esse verbo, né? Ó, pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano. Quantas cidades para chegar a esta cidade? Quantas mães, todas mortas até a tua mãe? Quantas línguas até que a língua fosse esta? E quantos verões até que precisamente este verão, este em que nos encontramos neste sítio exato, à beira de um mar rigorosamente igual, a única coisa que não muda porque muda sempre, quantas tardes e praias vazias foram necessárias para chegarmos ao vazio desta praia nesta tarde? Quantas palavras até esta palavra? Esta. Legal, né? Então veja que aqui as repetições, né, tanto dos, né, enfim, pronomezinhos aí, adverbiais, as palavras quantificativas e tal, até mesmo, né, enfim, dos pronomezinhos que vão aparecendo, o esta, o este, né, e tal, e substantivos também, verões, né, verão e assim por diante. Com essas repetições, como eu te falei antes, vão ressignificando, né, o poema. Quantas cidades para chegar a esta cidade? E quantas mães todas mortas até a tua mãe? Né? Entende? Então a ideia de mãe, de cidade, língua, o verão, né? A igualdade, a semelhança, enfim, com a tua própria experiência vital, né? Tem uma parte do livro que ela diz que parece que todas as palavras foram escritas para nós, né? Certo? É muito parecido com o que está aqui também, né? Tem outro poeminha também no que ela diz que às vezes o rumor do mar, né, dá a ideia da imensidão dele. Ou seja, o rumor do mar lembra o livro também, o rumor do livro, entendeu? Os livros têm muito a ver com isso, né? Com essa ideia, parece que de algo atávico, de pertencimento a uma linha contínua existencial que nunca terminou e que nunca começou em lugar algum, no fim das contas, né? É todo esse círculo aí inacabável, né, de experiências que nós todos vivenciamos. É sobre isso que ela está falando, por isso a palavra, né, é o elemento mais essencial, porque é ela que designa, é ela que tenta, enfim, significar, sacou? É ela que tenta descrever. Só que esse processo de indizibilidade, eu estou inventando essa palavra aqui, né? Esse processo de algo indizível, de algo que não consegue ser dito efetivamente, Clarice Lispector que o diga, né? Clarice que refletiu muito sobre isso também, é algo que ela está tentando mostrar. A semelhança aqui não é a semelhança de palavras, não é a semelhança de, mas é a semelhança com você, leitor, certo? Com o poema. Tem coisas que você não consegue, assim,
elaborar, certo? Não consegue literalmente, né, enquadrar na língua, né? Não consegue efetivamente criar palavras que definam isso. E é exatamente essa a dificuldade dela nesse poeminha também. Então, essa última parte do livro é justamente sobre isso, ó, sobre essa difícil tarefa de construir sentidos e significados para tudo aquilo que a gente precisa dizer, para tudo aquilo que a gente precisa articular, para tudo aquilo que a gente precisa criar enquanto significado, né? O próprio poema que dá título ao livro, né, materializa essa elocução, ou seja, a ideia de locução, de falar, né? A elocução afasta a possibilidade de referenciar o mundo, ao mesmo tempo que confere sentido para ele. Então, assim, eu quero às vezes dizer algo que é indizível, mas justamente por ser indizível, manifesta a importância desse ato em si, né? Essa partezinha aqui, por exemplo, ó, é a última parte desse poema chamado Poema das Semelhanças, né? No qual ela diz assim, ó: o modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Legal? Então, o que ela quer dizer efetivamente, né? A ideia de semelhanças com coisa alguma, não se parecer com ninguém, a não ser com certas coisas que não são similares a coisa alguma, entendeu? Então, a ideia é que não tem nada que defina, às vezes, um sentimento. É somente a sensação. Não tem uma palavra que signifique uma determinada ideia. É apenas a visão, né? Enfim, apenas a experiência dela, entendeu? E é muito sobre isso, então, certo? Que a grande Ana Martins Marques está escrevendo essa última parte. É como se fosse, lembra aquela bonequinha russa, a matrioska, tá ligado? É como se fosse uma matrioska de palavras, entende? Mas camadas e camadas de palavras confusas, palavras sobrepostas, mas que justamente por terem essas camadas, por estarem, né, enfim, ali literalmente coladas umas às outras, a gente vai tirando como se fosse um velcro, né, de cada uma, que a gente vai fazendo esse processo de desdobramento de significados. As outras partes do livro até aqui, a primeira parte do livro, que não é um livro, lembra do René Magritte, né, o cachimbo, isso não é um cachimbo. O mapa, né, da segunda parte lá, do Cartografias, mapa esse que não guia ninguém a lugar algum. E a terceira parte ali, lugares comuns, que dizem muito mais do que podem aparentar. O lugar comum, às vezes, o clichê, às vezes, é muito necessário. Então, ó, as outras partes também apresentam semelhanças, certo? Semelhanças essas que eu vou compreendendo, eu vou captando, eu vou transformando, eu vou significando. Mas eu não consigo materializar em palavras, às vezes. Genial, né, cara? É muito legal essa parte do livro aí, eu acho bem bacana. O poema que dá título ao livro, chamado O Livro das Semelhanças, se não é o maior, eu acho que é um dos maiores. Eu acredito que seja o maior do livro, certo? Aí tá a primeira parte dele, né? Depois aqui a última parte, legal? No poema como um todo, ela faz muitas comparações, muitas metáforas também, né? Comparação e metáfora, lembra que a comparação é quando você usa a palavra comparativa e a metáfora é quando você faz uma comparação, mas sem essa palavra comparativa, beleza? E ela faz muitas comparações, algumas metáforas, e ela vai construindo essa ideia para mostrar que a semelhança que existe não tem nada a ver com uma, digamos, parecência, entende? Com uma proximidade. Acima de tudo, galera, tem a ver com a própria concepção de que a maior semelhança desse livro é que ele não se assemelha, como ela diz no final, a coisa alguma. Aquilo que eu tinha colocado antes para você, lembra? O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Legal? Então, você quem aqui? E se você se refere a alguém com quem ela fala? Se refere a nós, leitores? Se refere a você, o livro? Né? Então, a ideia é justamente essa. Se ela discutiu originalidade e autoria, a gente não cria nada, a gente só copia sempre. A gente só atualiza, ressemantiza, ressignifica, requenta, entende? Então, no fim das contas, eu não pareço mesmo com nada, porque eu não sou nada, uma vez que eu sou tudo aquilo que eu já fui um dia, por outras, digamos assim, palavras. Né? Um blow mind o negócio. Entenda o seguinte, a semelhança maior do livro das semelhanças é que, como ela diz literalmente nesse final do poema, é que ele, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças, que tem muitas comparações, que tem muitas parecências, ele também não é similar a nada. Ele é novo, ele é original. Precisamente porque quem o escreveu, embora tenha tido referências e tudo mais, assim como quem leu tem as suas bagagens, na hora que encontra pela primeira vez este texto, reconhece essas intertextualidades, mas também não as reconhece. Escuta os ecos, mas não se lembra direito de onde eles vêm. Entende os significados, mas ao mesmo tempo eles são extremamente novos também. Genial, né? É muito legal essa parte, porque ela, ao mesmo tempo que é filosófica, é bastante real. Lembre que ela está falando aqui sobre o próprio ato do quê? De escrever. Legal? De ler. Bacana? E essa é a grande lição, né, galera? Do livro das semelhanças. Beleza? Bom, galerinha, dito isso, terminamos aqui a obra O Livro das Semelhanças. Vamos começar então aí a falar sobre a obra Sagarana.